Olá, com votos de paz e bem, saúdo a todos. Sejam muito bem-vindos ao Prozebem, ao Evangelho Virtual do Prozebem, Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes, de Aracaju, Sergipe. É uma alegria estarmos aqui para podermos refletir um pouco sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Para iniciarmos, vou fazer aqui uma leitura de uma mensagem do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, mensagem que está publicada no livro Agenda Cristã. O título é Ajude Sempre. Diz assim: diante da noite não acuse as trevas, aprenda a fazer lume. Em vão condenará você o pântano, ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros, transforme os calhaus em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio, ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis, enfrente-as com a consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro, remova-o com bondade. Não critique o terreno sáfaro, ao invés disso, dê-lhe adubo. Não pronuncie más palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sob a areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja glorificado. Vamos então, meus amigos, fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, por todas as coisas, por todas as bênçãos, por todas as oportunidades. Graças vos damos, Senhor, e te louvamos. E te pedimos, Senhor Deus, e a ti, Mestre Jesus, que as tuas bênçãos envolvam a todos nós nesse instante, nos favorecendo para que possamos aproveitar as boas vibrações advindas dos amigos espirituais e as energias maravilhosas que são retiradas do estudo do Evangelho. Obrigada, Senhor, fica conosco hoje e por todo sempre, que assim seja. Deus seja louvado. Meus amigos, eu trouxe hoje para a nossa reflexão uma passagem do Evangelho de Mateus, que é aquela passagem que Jesus faz uma refeição com os publicanos e os pecadores. Essa passagem ocorre logo após a chamada que Jesus faz a Mateus, a Levi, né, que é Mateus, para que ele faça parte do colégio apostólico, que ele faça parte daquele grupo de discípulos. E Mateus, como nós sabemos, era um publicano. Ele trabalhava coletando impostos dos judeus para pagar aos romanos, que era o império que dominava aquela região. E os publicanos eram mal vistos pela população. As pessoas não gostavam dos publicanos, inclusive porque muitos deles se aproveitavam dessa função deles para enriquecerem ilicitamente. Muitos, não todos, né? Porque primeiro eles faziam o pagamento, era assim que era feito o processo, eles faziam o pagamento ao Império Romano e depois eles cobravam aquele valor que eles passou para o Império Romano, eles cobravam das pessoas. E muitos cobravam valores a mais, exorbitantes. E por isso eles enriqueciam e eram então vistos com maus olhos pelas pessoas. Até porque eles também trabalhavam para os dominadores. E os judeus ansiavam por se libertar daquele domínio romano e eles próprios terem o seu governo. Mas Jesus passou na coletoria e chamou Mateus. E é interessante que quando ele chama Mateus, ele passa por Mateus e diz, segue-me. E Mateus, que está ali sentado na coleteria, como diz aqui na narrativa
de Mateus, do próprio, né, que ele diz assim, estava sentado na coletoria. A gente já vê aí que ele estava na posição horizontal. Espiritualmente falando, significa que está vivendo apenas para o mundo. Ainda não se verticalizou. Mas na hora que Jesus o chama, segue-me, ele não teve dúvidas. Ele imediatamente levantou-se, né, se ergueu e seguiu Jesus. Saiu daquela posição horizontal, que é quando nós vivemos apenas para a sobrevivência e para as coisas os negócios do mundo. Mas ele, na hora que ele levanta-se e vai seguir Jesus, ele se verticaliza, significando que busca uma verticalização com o alto, uma espiritualização. E em seguida, o próprio Mateus oferece um banquete para Jesus. E nesse banquete tinha ali como convidados publicanos e pessoas que eram consideradas pecadoras pelos fariseus e saduceus, que eram aqueles grupos de religiosos, doutores da lei, conhecedores da lei e praticantes da lei de Moisés, da lei judaica, né, da religião judaica, rigorosos na prática exterior, mas que eram muito intolerantes, não eram indulgentes, eram cobradores da conduta alheia. E sabe-se que os fariseus, eles mantinham um ar de pessoas dignas, de pessoas piedosas, cumpridoras da lei, de homens justos perante Deus, porque eles cumpriam rigorosamente os aspectos, as práticas exteriores, mas que na sua conduta moral eles agiam de forma diferente. Eles tinham uma intenção sempre de estarem, de terem poder, de terem destaque perante as pessoas, de estarem numa posição de serem admirados, mas que eles então queriam exatamente esse retorno da sociedade. Na verdade, eles não tinham, nós não podemos dizer que é a maioria, ou que eram todos, porque nunca há em todos os lugares nós temos pessoas sinceras, temos aqueles que querem enganar e enganando, está se enganando. Pois bem, então nesse banquete que Mateus ofereceu, é óbvio que tinha publicanos como ele. E ele tinha uma rede de relações com pessoas, né? Então, eu vou ler rapidinho aqui a perícope, que está no capítulo 9, do versículo 10 até o versículo 13. E é muito interessante os ensinamentos que Jesus passa para nós nessa passagem. Diz assim: E sucedeu que, estando ele reclinado à mesa em casa, eis que muitos publicanos e pecadores que tinham vindo reclinavam-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, diziam aos discípulos dele: Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Ele, porém, ouvindo, disse: Os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não oferenda, pois não vim chamar justos, mas pecadores. Muitas lições lindas estão aqui nessa parte do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus. A gente começa aqui mostrando, Mateus mostra aqui que ele estava reclinado à mesa, era a maneira como eles se alimentavam, eles não sentavam em cadeiras, como nós fazemos, né? As mesas eram baixinhas e existiam uma espécie de divãs, e as pessoas se reclinavam ali, colocavam o cotovelo e com uma mão na mão esquerda, né? O braço esquerdo, e com a outra mão ia se alimentando. Em cada divã cabiam 2, 3, até 5 pessoas, e esses divãs eram colocados ao redor da mesa. E era um momento assim de aproximação, que as pessoas estavam ali reclinadas, comendo, e muitos alimentos eram colocados em
vasilhames grandes e todos pegavam daquele mesmo vasilhame. Era um costume muito diferente do nosso. E também quando se ofereciam esses jantares, ou esses banquetes, essas refeições, se fazia ali na sala e a porta, a janela da casa ficavam abertas, apenas com uma cortininha ali passando. E era costume que as pessoas ficavam curiosas e observavam pela janela, pela porta, o que estava acontecendo dentro, né? Então, ali naquele local, tinha alguns fariseus e tinha fariseus também do lado de fora, observando, né? E aí ele diz que muitos publicanos e pecadores estavam reclinados com Jesus e os fariseus ficaram então assim desconfiados, né? E falaram para os próprios discípulos, não falaram para Jesus, falaram para os discípulos: por que seu mestre se reclina à mesa, está junto com pecadores e publicanos? A gente sabe que pecadores para os judeus eram com todas as pessoas que não cumpriam as determinações religiosas que estavam na lei de Moisés de forma rigorosa. Então, quem não cumpria, quem não tinha aquelas práticas que eram bem detalhadas, as orações, tinham um número certo de orações por dia, tinham as palavras certas para serem ditas, tudo para eles tinha que ser purificado, então tinham que lavar as mãos para se alimentar, não como uma questão de higiene, mas como uma questão de purificação. Para eles tudo teria que ser purificado, porque purificando os objetos, os utensílios, as mãos, as vestes, eles estariam purificados para Deus. Veja o entendimento, não é? Então, tudo de forma exterior. E então eles consideravam pecadores todas as pessoas que não seguiam assim de forma rigorosa aquele regramento todo. E as pessoas que conviviam, que faziam amizade ou que se aproximavam desses outros considerados pecadores, também se tornavam pecadores. Os publicanos eram para eles pecadores. Os publicanos, como tinham o seu ofício, tinham muito trabalho, eles nem sempre visitavam, nem sempre compareciam nas sinagogas ou no templo de Jerusalém para cumprir aqueles rituais, até por conta do trabalho deles. Então, eles também eram considerados pecadores. E quem se juntasse com eles era considerado pecador, né? E aí, quando eles perguntam para Jesus ou para os discípulos por que seu mestre come com os publicanos, como se dissesse, com publicanos e pecadores, como se dissesse: ora, ele não é um mestre de Israel, ele não vem trazer ensinamentos de Deus, ele não vem representar Deus perante o homem, como é que está junto com os pecadores? Olha que ideia, né? E até hoje, é disso que nós precisamos também estar atentos. Até hoje, muitas vezes, nós que estamos envolvidos com a religião, que estamos envolvidos com o Evangelho, com essa busca do aprendizado, dos ensinamentos de Jesus, quantas vezes todos nós ainda cometemos isso, julgamos, condenamos, censuramos aqueles outros que não pensam como nós, que não têm as mesmas práticas que a gente tem. E muitas vezes a gente quer se afastar, a gente quer segregar, a gente quer deixar distante de nós aqueles que achamos que vivem uma vida diferente. E Jesus então ensina para esses fariseus. O próprio Jesus responde, diz assim, que Jesus ouviu o que eles falavam, sabia o que ia no coração deles e disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Jesus veio então para nós, para a nossa terra, para esse mundo, para os doentes. Que doentes são esses? Os doentes do corpo? Os doentes da mente? Não, para os doentes do espírito, os doentes da alma, que somos todos nós. Quais são as doenças das nossas almas, meus amigos? É o orgulho, é
é, é o egoísmo, é a maledicência, é a inveja, é a crueldade. Às vezes a crueldade não na ação física, mas nas palavras, nos pensamentos. É a inveja, o ciúme. São tantas as imperfeições, as enfermidades que nós trazemos na alma, e Jesus veio curar a todos nós. Né? E aí ele vai complementar esse ensinamento dizendo: misericórdia quero e não oferenda. Era prática dos judeus fazer as oferendas no altar, nos dias de culto, nos dias de festa religiosa. E eles levavam animais, aqueles que podiam, que tinham mais condição financeira, levavam animais para serem sacrificados. E nesse sacrifício era oferecido a Deus aquela fumacinha que subia do sacrifício lá do animal que era queimado, ou muitos levavam alimentos, né? Os alimentos também, o trigo, a cevada, outros alimentos que eram ali também queimados, e aquela fumaça representava ali uma adoração a Deus. Eles faziam isso em adoração a Deus e também para pedir perdão para os seus pecados. Era a forma dessa comunhão com Deus. Mas Jesus, e era uma prática, Jesus não condenou nenhuma prática, né? Tanto que ele disse: não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Só que Jesus veio trazer algo mais. Jesus veio trazer uma interiorização da nossa religiosidade. Jesus veio dizer para nós que a prática exterior não é essa que vai fazer a nossa transformação, mas é a nossa prática interna de aperfeiçoamento moral, de mansidão dos nossos sentimentos, né? Por isso que ele diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque nós precisamos amansar em nós as feras que nós ainda temos. Precisamos direcionar as más paixões que ainda temos, equalizá-las para que nós possamos realmente nos tornar humanos melhores, pessoas melhores, homens de bem, pessoas de bem. Então Jesus veio dizer: para que isso aconteça, não são as oferendas, as ofertas que fazemos no altar, as adorações exteriores que fazemos a Deus, não são essas práticas, não são as promessas que nós fazemos, que ainda hoje, sem nenhuma crítica, mas só uma análise, muitas vezes a gente faz querendo algo de Deus, um benefício de Deus, fazemos promessas: ou vou passar 6 meses sem me alimentar de chocolate ou de pizza porque gosto disso, então vou fazer esse sacrifício para que Deus me ajude a passar num tal concurso, a passar numa prova. Então ainda é uma forma, vamos dizer assim, pueril de se realizar, porque não é desse sacrifício que Deus espera de nós, não é esse o sacrifício. Como Jesus disse aqui, ele queria misericórdia e não oferenda, e não os sacrifícios. Deus e Jesus espera de nós misericórdia, né? Porque é a misericórdia que vai nos tornar também mais humanos. Nós sabemos que a misericórdia, a bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, é a quinta bem-aventurança, né? E eu vou pegar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca no capítulo 10 essa bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Todos nós precisamos de misericórdia. A misericórdia de Deus, porque Deus é justiça, ele vem e cumpre a justiça, mas junto com a misericórdia. E nós precisamos ser misericordiosos com os outros, com aqueles que cometem falhas que às vezes a gente não comete mais, mas precisamos ser misericordiosos com ele, como Jesus é conosco, como Jesus faz conosco, como Deus é conosco. Nós devemos ser misericordiosos uns com os outros. Então, nada de segregar, nada de afastar, nada de julgar, nada de se achar melhor ou mais importante ou mais evoluído do que o nosso irmão.
porque todos nós estamos a caminho. E cada vez que nós caminhamos um pouco, que aprendemos um pouco, que acendemos um pouco a nossa luz, é nosso dever, nossa obrigação iluminar um pouquinho a caminhada do outro. E como vamos fazer isso se nós afastamos as pessoas de nós? Não podemos, né, meus amigos? Então, já nos encaminhando para o final, eu trouxe aqui, vou ler só um pedacinho, um texto do benfeitor espiritual Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 137, Psicografia de Chico Xavier. Nessa mensagem do Espírito Emmanuel, ele vai analisar essa passagem quando Jesus se alimenta, né, com os publicanos e os fariseus. Então ele vai dizer assim sobre esse banquete. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejem a excelência de sua alimentação espiritual, nos trabalhos de sua vinha. A todos ele abraça. E que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam, em qualquer tempo e situação, está pronto a atender às almas que o buscam. Então, não importa se somos ou fomos publicanos, pecadores ou qualquer outra coisa. O que importa é o desejo de aproximar do Cristo e de nos renovar. E todos os que estão ainda distante um pouco disso, um dia vão procurar Jesus e ele vai receber de braços abertos. Então, que nós possamos também, tendo ele como nosso modelo, abraçar a todos que caminham conosco, auxiliando uns aos outros. Precisamos do auxílio de uns, os outros precisam do nosso auxílio, abraçando a todos, sem preconceito, sem incompreensões, sem segregação e sempre juntando todos no coração de Jesus. Desculpem, meus amigos, a tosse. Vamos fazer a nossa prece, encerrando a nossa conversa de hoje. Muita paz a todos. Senhor Jesus, querido amigo e mestre de todas as horas, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, em comunhão com o teu coração amoroso e bom. Que as tuas bênçãos envolvam a todos nós, em especial os corações que sofrem, as pessoas que estão passando por dores e por muito sofrimento. Fica conosco, mestre querido, hoje, amanhã e por todo sempre, que assim seja. Paz a todos e até o nosso próximo encontro.